Perfeito, gente. Bom, então a partir de agora, né, a gente já está com a nossa gravação iniciada e vamos oficialmente começar os nossos estudos. Lembrando que quem não quiser aparecer na câmera não tem problema nenhum, é só desativar o próprio vídeo, né? Então é o seguinte, bom, hoje, graças a Deus, a gente dá início a, ao estudo efetivamente do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tivemos aí 4 semanas de introdução que foram muito proveitosas. Na primeira semana, eu pude falar a respeito dos precursores do Espiritismo, depois o Jorge falou com a gente a respeito dos fenômenos de Heidfeld, o Guilherme conversou conosco a respeito do Kardec e da metodologia do Allan Kardec, não é? Falamos também a respeito do tripé ah, da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, e o João trazendo para a gente uma nova abordagem, não é, em relação ao ano passado, falou a respeito, na semana passada, ele falou com a gente a respeito do espiritismo no Brasil. Então, a gente teve 4 semanas de introdução, que realmente, como eu falei anteriormente, foram muito legais. E hoje, a gente fala a respeito do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é intitulado Não Vim Destruir a Lei. Antes disso, contudo, como é natural, eu vou fazer para vocês uma leitura que eu separei, e a gente faz também uma oração, né, para que a gente possa entrar com o pé direito no nosso livro, tá bem? E na noite de estudos de hoje. A leitura que eu separei é, na verdade, o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Graças a Deus. Bom, e assim, meus irmãos, minhas irmãs, pedimos a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para o início dos nossos estudos, os estudos do nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, os estudos mais aprofundados da moral do Cristo, dos ensinamentos tão profundos e tão valiosos que nos chegam até o coração. Agradecemos a nossa querida irmã Laura pela recepção, a cada um dos nossos amigos espirituais pela paciência que tem conosco, pela companhia que nos fazem sempre que precisamos e que solicitamos a sua ajuda. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, nosso Criador, nosso Pai maior, pela oportunidade de estudos. Que seja uma noite de muito bom proveito. Que assim seja, graças a Deus. Então, beleza, gente. Então, como falei anteriormente, a gente fala hoje do capítulo 1. Agora, antes da gente entrar no capítulo 1, gostaria de tratar com vocês do livro Obras Póstumas, rapidinho. Tem um trechinho que eu separei que fala o seguinte: antes de tudo, tem uma nota de Kardec que fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, isso daqui, tá? Lá no Obras Póstumas, o Kardec nos diz o seguinte: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão. O Sr. Didier era um amigo do Kardec, né, que
que, se eu não me engano, ele era dono da editora que fazia os livros, tá? Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo, não é, que é o título que a gente conhece hoje em dia. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Então, o Kardec vai apresentar para a gente uma comunicação que ele havia anotado, tá? As seguintes comunicações dizem o seguinte: ele faz uma pergunta aos espíritos, falando: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E os espíritos, pessoal, respondem para ele o seguinte: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Então, bom, muito legal isso daqui, né? Naturalmente, esse espírito se referia justamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma obra, como ele mesmo categoriza, de muita importância, né? Então, foi publicado pela primeira vez em 1864, com o título, como eu falei anteriormente, Imitação do Evangelho, né? Só que o que a gente vai estudar é a terceira edição dessa obra, né? Já com o título O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi totalmente revisada, corrigida e modificada pelo próprio Kardec de acordo com as instruções, com os aconselhamentos dos espíritos, tá, gente? Então, bom, basicamente isso, tá? Depois se der tempo, porque já são 22, eu volto para a gente poder falar um pouco a respeito da introdução do livro, tá? Que é muito legal, inclusive vale a pena a leitura na íntegra, tá? Leituras e pesquisas baseadas na introdução, que nos ajudam a nos situar e compreender a importância da obra e da metodologia que o Kardec utilizou para fazer as pontes, não é? Que a gente vai fazendo ao longo do nosso caminho. Então, já entrando mais em específico no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, a gente vai falar hoje a respeito das 3 revelações, não é? Vai dar uma passada básica em Moisés, no Cristo e, naturalmente, no Espiritismo. A gente também vai falar a respeito da aliança, da ciência e da religião. E, por fim, vou fazer algumas leituras para vocês das instruções dos Espíritos, mais em específico a respeito da nova era, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram fazer? Beleza? Tranquilo. Então, vamos adiante, tá? Dentro o item 1 do nosso capítulo 1 é um trecho do Evangelho de Mateus, tá? Que diz o seguinte: ele, na verdade, serve de base aí, é o principal motivo que nos leva que levou o Kardec a criar esse capítulo e que nos leva a estudá-lo, né? Diz o seguinte, Jesus segundo Mateus, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, iota é uma letra do alfabeto grego, né? Depois a gente vai compreender um pouco melhor o que Jesus quis dizer com isso. Mas, como eu falei anteriormente, é daqui que surge essa pergunta, né? O que Jesus quis dizer com não vim destruir a lei, né?
Então, a gente vai começar a responder essa pergunta de pouco em pouco para compreender o que quer dizer essa lei, qual tipo de lei a gente está tentando compreender um pouco melhor por meio do estudo da doutrina espírita. Então, começando por Moisés, né, pessoal? Então, a lei mosaica, ela pode se dividir, como a gente vai ver lá no item 2 do capítulo 1, ela pode se dividir entre a lei de Deus e a lei civil ou disciplinar. Isso o próprio Kardec faz essa subdivisão para a gente, né? A gente tem a lei de Deus trazida para nós por meio do decálogo, não é, que são os 10 mandamentos. Inclusive, a gente tem uma versão dos 10 mandamentos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que inclui não matarás, tem... que agora eu me esqueci, deixa eu voltar aqui. Ok, então, vamos lá. Não matarás, não cometais adultério, não roubarás, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, né? São os 10 mandamentos que a gente já conhece, por mais que eu não os tenha decorado, como vocês puderam ver. De qualquer forma. E a gente tem também a lei civil ou disciplinar, como eu falei, que é a lei dos homens, não é que o próprio Moisés as decretava, correto? Então, qual é a diferença, não é, entre uma e outra? Vou fazer para vocês uma leitura que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. A lei de Deus, ou seja, o decálogo, ela é de todos os tempos e de todos os países. E por isso mesmo possui caráter divino, né? Todas as outras, ou seja, as leis de caráter civil, são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito, né? Como nós sabemos, o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios durante muito tempo e Moisés foi quem os libertou, né? Então, e era um povo ainda complicado, né? Imagina, vamos lá, Jesus Cristo pisou na Terra 2021 anos atrás, né? E mais de 1400 anos antes disso foi quando Moisés esteve na Terra. Então, vocês imaginam o que era a humanidade naquele momento, né? E o povo hebreu era um povo ainda complicado, por mais que tenha sido o povo escolhido, como a gente sabe, para poder trazer à Terra o monoteísmo, não é? De fato, foi um povo escolhido para poder cumprir essa missão. Até aqui tudo bem, gente? Ok. Então, seguindo adiante. Vamos lá. Então, o cara é essencialmente transitório. Tá, uma observação que eu acho importante da gente entender é o seguinte: a lei de Deus ela é imutável, como a gente sabe, não é? Então, quando a gente vai olhar para o Decálogo, é claro que a gente pode fazer algum tipo de atualização para o nosso cotidiano, por exemplo, guardar o dia de sábado como nos é trazido no Decálogo, não significa que necessariamente tem que ser o sábado o seu dia de descanso, mas o que está sendo dito ali é que Deus nos pede o descanso ao corpo físico, não é? Então, pode ser o domingo, pode ser a sexta-feira, dependendo de como for a sua rotina de trabalho, pode ser a segunda-feira, mas é importante que você destine uma parte do seu tempo para poder descansar o seu corpo, para poder descansar a sua mente, né? Para poder estar majoritariamente ligado àquelas pessoas que você ama, sem nenhuma preocupação profissional externa, né? É a isso que se refere o decálogo. Então, o que eu estou querendo dizer, por mais que a gente tenha que fazer algum tipo de atualização em relação aos 10 mandamentos, eles continuam sendo eternos, não é? Enquanto, por outro lado, aquelas outras leis de caráter civil que Moisés nos trouxe, como vai nos dizer o Kardec, as leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório, não é? Perfeito. Então, depois de Moisés, passam-se aí mais de 1400 anos, né? Chega então, nasce Jesus Cristo, nosso mestre e amigo de todas as horas, não é? E como nos diz o Kardec lá no item 3 do capítulo 1, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, né? Como eu falei anteriormente, já tínhamos passado 14 séculos aí, mais ou menos, desde que Moisés tinha pisado na Terra. Então,
essa atualização que Jesus veio trazer, ela era muito, muito bem-vinda, né? Porque realmente muitas coisas já tinham acontecido e a humanidade já demandava novos ensinamentos, tá? Então, pode parecer tudo a mesma coisa, né, gente? Mas imagina só, 14 séculos é muita diferença, né? Quando a gente olha para trás, é tudo tão antigo que parece o mesmo, mas não é. O mundo mudou muito em 1400 anos, com certeza, né? De qualquer forma, por conta desse adiantamento que já havia sido conquistado, é por isso que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Então, Jesus, o que ele vem falar para a gente? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão a lei toda e os profetas. Então, Jesus vem deixar para a gente muito claro quais são as nossas prioridades, não é? Primeiro mandamento similar ao segundo, correto? A gente já estudou isso no ano passado e vamos estudar muito mais ainda esse ano, tá? Então, uma ponte interessante agora com o item 1, né? Com aquele trecho de Mateus, né? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, né? Quis dizer, Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Né? É isso que Jesus quis dizer. Então, ele não veio destruir a lei, ele veio fazer com que ela se cumprisse por todos os cantos da terra. Né? E, apesar da gente não ter falado mais diretamente a respeito da introdução do livro, um dos destaques que o Kardec dá para a gente é o seguinte: desde sempre, o que Jesus sempre deixou claro para a gente é que somos todos filhos do mesmo Pai, a humanidade inteira, não é? E ele reforça isso já aqui no capítulo 1 também. Dentro lá do item 3, ele fala: sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção, são objeto da mesma solicitude. Não é? Então, beleza. A gente vê que é realmente um processo, um progresso pelo qual a humanidade vem passando. Não é? Então, à medida em que a gente vai adquirindo nova capacidade não somente de interpretação do ponto de vista intelectual, mas a gente começa a desfrutar de maior capacidade de vivenciar aqueles ensinamentos, não é? Colocá-los em prática, novas revelações vão surgindo. Não é? Então, Jesus veio trazer para pessoas um pouco mais adiantadas um novo ensino. E aí, lá no item 4, o Kardec vai ampliar um pouco mais isso para a gente. Tá? Ele fala o seguinte: mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Né? Então, ou seja, o que Kardec traz para a gente é que todos estamos, de certa forma, predestinados à perfeição, a gente sabe disso, né? É uma perfeição relativa, diga-se de passagem, mas lá no Livro dos Espíritos isso é explicitado para nós, e Jesus vinha trazendo o caminho para que a gente pudesse buscar essa perfeição relativa. Não é? A gente vai estudar, inclusive, o Ser de Perfeitos ao longo do ano, que vai poder falar um pouco mais a respeito dessa perfeição relativa para a gente vai estudar as bem-aventuranças ao longo desse ano letivo, né, que vão explicar para a gente um pouco mais, muito mais, na verdade, desse caminho que Jesus deixou para nós. Né? Seguindo em frente, ainda com o trecho do Kardec, tá, pessoal? Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. É aquilo que a gente falou. A humanidade ainda não podia compreender uma parte daqueles ensinamentos e ele os colocou em forma de parábola. Não é? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Perdão. Ideias, vou ler de novo, tá?
Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Gente, como a gente falou bastante ao longo dessas últimas semanas, o Espiritismo ele vem também como a consequência de uma evolução da humanidade, não é? A gente viu o caminho sendo preparado para a gente poder receber esse conhecimento, não é? A gente falou a respeito de filosofia, a gente falou a respeito de métodos de pesquisa científica, não é? Quantos são os nomes que vieram antes do Kardec e que prepararam o caminho para que o Espiritismo fosse possível de ser trazido nesse formato de ciência, filosofia e religião, não é? Então, finalizando agora, entrando finalizando essa parte do Cristo, já entrando no item 5, falando a respeito do Espiritismo em específico, que é verdadeiramente a terceira revelação. Né? Lá no item 5, o Kardec vai nos dizer o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Então, essa relação entre o mundo corpóreo e o extracorpóreo, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre os encarnados e desencarnados, né, ele é 100% natural. É isso que o Espiritismo, uma das coisas que o Espiritismo vem nos trazer, não é? Vem tirar essa camada de sobrenaturalidade, não é? Eu não estou dizendo que a gente conhece tudo a respeito das leis da natureza, mas o nosso nível de conhecimento ele é potencialmente muito ampliado por meio da doutrina espírita, não é? Então, voltando, então essa relação se apresenta como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso, não é? E antes da gente prosseguir, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que a gente estuda lá no livro dos médiuns às quintas-feiras, é o da escrita direta, né? A escrita direta não aconteceu pela primeira vez em fenômenos espíritas já depois da codificação da doutrina espírita, não é? A gente tem vários relatos na Bíblia mesmo, né? No Antigo Testamento, no Velho Testamento. A escrita direta é aquela que não tem o auxílio de um lápis, né, gente? Na época do Kardec, o pessoal, para fazer a escrita direta, por exemplo, colocava uma folha de papel dentro de uma gaveta, na presença de um médium, não é, que tivesse essa habilidade para poder prover o fluido para acontecer o fenômeno, e quando eles tiravam o papel de dentro da gaveta, tinha alguma mensagem escrita, né? Então, isso já havia acontecido, como eu falei anteriormente, no Velho Testamento. Então, esses fenômenos, a gente já falou em vários momentos, eles acontecem desde sempre na história da humanidade e eles nada têm de maravilhosos ou de místicos e de fantásticos a partir do momento em que a gente consegue compreender um pouco melhor, né, um pouco mais de perto, essa nossa relação entre o mundo físico e o mundo extracorpóreo. Não é? Seguindo em frente. Lá no item 6 do nosso capítulo, Anderson, pode dizer, João. se me permite aí, Pode a falar. questão da escrita direta, um fato importantíssimo você citou aí, o fato de Moisés, né, os 10 mandamentos. É um fenômeno de escrita direta. Perfeitamente, Né? João, perfeitamente. Foi escrito em pedra, não é? Foi escrito em pedra, né? Isso, mas não foi, porque o fenômeno da escrita direta, né, se você, igual você falou, se você coloca um papel dentro de uma gaveta, ele vai, depois ali, vai ter uma mensagem, né, algum escrito ali. E o caso de Moisés foi uma pedra, né? Tem até um nome que agora me falhou aqui, mas ele tem um nome, mas é uma escrita direta. É Não, um fenômeno de escrita perfeitamente, direta. realmente. Não, certíssimo.
Gente, perdão, os cachorrinhos dão latindo aqui. Hoje eles estão agitados. Bom, seguindo em frente, gente, lá para o item 6 do capítulo, a gente ainda tratando mais diretamente do Espiritismo, né? A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, não é? João acabou de falar do Moisés, ele personificava, de certa forma, a lei do Antigo Testamento, né? Tanto que a gente se refere à lei mosaica, né? Que é ligada a Moisés, trazida a nós por Moisés. Ele foi o intermediário, né? A do Novo Testamento tem-na no Cristo, né? É a doutrina cristã, correto? Personifica-se no Cristo, em Jesus Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, um lembrete que eu gostaria de trazer aqui, eu até coloquei em negrito, né? É trazido a nós pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Primeiro, o Kardec aqui ele não está fazendo nenhuma comparação pejorativa entre as duas anteriores revelações e a terceira, tá? Falando, antes era personificado e agora não é mais. Não é isso. O que ele está querendo mostrar para a gente é o seguinte: existe uma universalidade nesse ensino porque ele está surgindo de uma série de pontos, né? De uma série de pontos. Isso é interessantíssimo, né? Inclusive, e é uma segunda questão que eu ia tratar, quando o Kardec vai falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, ele fala para a gente o seguinte: uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. É aquilo que o Guilherme já havia comentado conosco, né? O Kardec ele conversava com uma série de médiuns diferentes. Inclusive, ele também fala para a gente na introdução que dá para se perceber que quando um grande novo ensino que vai servir de pilar, não é? de base para a doutrina espírita, ele vinha a acontecer, ele se manifestava em diversos pontos diferentes, em diversas reuniões diferentes, né? E agora, lembrando que, além disso, além da universalidade do ensino dos espíritos está ligada a essa questão dos diversos médiuns, né, diversos centros espíritas diferentes, das pessoas não se comunicarem a respeito daquelas mensagens, ainda tem o fato de que tem uma rigorosa lógica, uma avaliação muito criteriosa por parte do Kardec em relação a todos os ensinos que chegavam até nós e que foram parar nos livros dele, tá, pessoal? Então, bom, vamos seguir em frente. No item 7, também do capítulo 1, o Kardec traz para a gente mais o seguinte: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. A gente tinha falado antes das alegorias, das parábolas e tudo. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Não é? Nos tempos preditos, a gente inclusive fala, sobre são chegados os tempos, né? A gente entrando na fase de regeneração, não é coisa que a gente vai estudar ao longo desse ano. Então, além disso, nos diz o Kardec, essa é uma das partes mais importantes para mim, que diz o seguinte: ele, ou seja, o Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então aqui deixa muito claro que o Espiritismo mesmo, não é, está sob o comando de Jesus Cristo, não é?
uma ordem dada por ele, né, que chega até a Terra. É naturalmente uma ordem muito amorosa, não é uma ordem muito paciente, tem que ter paciência para lidar com a gente aqui na Terra, mas o que eu quero dizer é que isso está sob o comando do nosso governador espiritual, sob o seu controle, né? Então, nunca nos esqueçamos disso, né, de que chega até nós a doutrina espírita porque o nosso governador espiritual, nosso mestre Jesus, o quis, né? Então, acho bacana isso que eles falam. Eu vou deixar mais claro ainda, gente. Aliás, vou reforçar. Ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, né? Então, ele está falando aqui tanto, né, do Cristo Consolador, inclusive, que é um capítulo que o Jorge vai tratar para a gente, né, Jorge? Quanto do Há muitas moradas na casa de meu pai, já que ele está falando sobre o reino de regeneração, que está chegando para a gente. Aliás, não demora muito, já vai chegar o dia, né, Jorge? Você fazer o Cristo Consolador de novo, né? Tá animado aí? Maravilha. Então vamos lá. No item 8, gente, quase entrando já na parte de instruções dos espíritos, o Kardec fala para a gente mais um pouco. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus, não é? Então aqui Kardec está falando sobre uma aliança, não é, entre ciência e religião. É isso também que o Espiritismo promove, não é? Por meio de uma análise lógica profunda daquilo que chega até nós, por meio do mundo espiritual, não é? A gente vai conseguindo aliar ciência e religião. Isso é muito bacana. E é legal, gente, a gente olhar para fora, né, da doutrina espírita. São muitas e muitas as pesquisas mundo afora que, de certa forma, tocam nessa questão espiritual, né? Nos Estados Unidos pesquisa-se muito a respeito disso, na Europa também, e no Brasil também são feitas muitas pesquisas a respeito de além-túmulo. Inclusive, a gente já falou bastante a respeito disso, né? Tem alguns documentários aí, feitos por pessoas que não são espíritas, né? Não são do movimento espírita, e que, mesmo assim, trazem para a gente diversas confirmações de que aquilo que a gente estuda, que os preceitos básicos que são trazidos até nós, eles são realmente verdadeiros. Eles fazem muito sentido e, de maneira nenhuma, ferem a lógica, ferem a razão. Pelo contrário, né? Colocam, como o próprio Kardec falou, razão e religião, ciência e religião, como amigas e não mais como inimigas, né? Que era uma tendência até algum tempo atrás. Vocês veem como é que a gente evolui devagar. Na verdade, muita gente ainda acha, né, que religião e ciência não batem, né? Não se dão bem. É uma coisa que a gente precisa mostrar de pouco em pouco, por meio do conhecimento e da paciência, claro, com muito carinho, né, com dedicação, a gente mostrar para as pessoas que ambos dialogam muito bem, que não há problema nenhum nisso, né? Bom, entrando já aqui na parte de instruções dos espíritos, trazer para vocês um trechinho do item 9, que diz para a gente o seguinte: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras.
Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Né? Isso é um trecho bacana que traz para a gente bastante responsabilidade. Né? A gente falou nos itens anteriores que durante 18 séculos a gente teve uma preparação para poder receber o Espiritismo. E o Espiritismo também é uma preparação. Não é? Ele vem como uma alavanca, como a gente já se referiu anteriormente, né? Que nos impulsiona para frente, né? Que nos ajuda a nos movermos com mais força, com mais velocidade, com mais consistência. Quando eu falo nós, não é somente o movimento espírita, né? É a humanidade como um todo. Então, qual é a nossa missão, né, enquanto espíritas? Ela tem diversos aspectos, mas eu acho que o principal é a gente ver que faz sentido, né, que tem muita lógica por trás disso que a gente estuda e que, no final das contas, a principal intenção por trás disso é o nosso aprimoramento moral. Então, todo esse conhecimento técnico que a gente vai ter oportunidade de experimentar ao longo desse estudo, ao longo de diversos outros estudos que a gente vai fazer ao longo dessa encarnação, ele tem como principal objetivo nos tornar todos nós pessoas melhores, não é? Mais amorosas, mais pacientes, mais caridosas, mais humildes, não é? Capazes de ouvir um pouco mais, ouvir com os olhos, ouvir com os ouvidos do espírito, não é? Olhar com os olhos do espírito, julgar menos as pessoas, julgar menos a nós mesmos, não é? A gente hoje em dia principalmente tem essa mania de se julgar muito, não é? Ter mais paciência, se assemelhar um pouco mais ao nosso Criador, né? É um convite que nos é feito pela doutrina espírita, tá? Então, para a gente poder finalizar e entrar na parte aí de conversa, eu vou até terminar um pouquinho antes. Vou ler um trecho lá do item 10 para a gente, tá? Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde. Porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Né? Muito bonito, graças a Deus, gente. Então, bom, concluo aqui a minha exposição de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, tá? Mas aí o YouTube tá aí para a gente poder, né? Melhorar a velocidade do expositor. Mas muito obrigado. Vamos bater um papo aí. O que vocês têm de comentário para fazer? Bem, eu não tenho muito a acrescentar, não, Anderson. Realmente, parabéns mais uma vez, foi ótimo. Você sempre traz alguma coisa para a nossa reflexão. É só te agradecer mesmo. Eu que agradeço, Jorge. Sempre muito bom. Muito bacana. Bom demais, na verdade. Hoje era um dia que eu tava batalhando aqui para não ficar de mau humor e o estudo me fez muito bem mesmo. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Acompanhe meu voto aí com o Jorge, tá? Valeu. Anderson, você sabe que essa parte da lei civil de Moisés, a gente aprende muito no direito,
que é o início ali da formulação do senso de legitimidade para alguém proferir uma lei, que na época a legitimidade vinha de Deus através do Moisés. Então só ele poderia falar o que era certo e o que era errado de uma forma coletiva. E depois ele veio a transferir essa legitimidade para outras pessoas de determinados clãs daquele lugar. E a legitimidade foi se dissipando e descentralizando, mas sempre com um caminho, com a vida de Moisés, vinda diretamente de Deus. Aí depois o ser humano inventou outras formas de legitimar uma lei. Mas é muito bacana você acompanhar essa evolução. E isso não tem nada a ver com teocracia ou com democracia, não. Isso é realmente um centro de legitimidade, de onde surge a legitimidade de uma lei. Por que as pessoas seguem ou não seguem, pelo que elas seguem. Muito bacana. Muito legal você ter lembrado disso. Maravilha. Show de bola. Não sabia disso, cara. Legal. Não sabia que tinha esse estudo a respeito do centro de legitimidade das leis. Tem, desde a lei mosaica, depois vem lei de Talião, depois vem a estrutura romana. Bem bacana, bem legal. Legal, legal. Anderson, em primeiro lugar, né, bacana, muito bom isso, muito boa a exposição, sempre trazendo aí para a gente uma forma, né, diferente, de uma visão diferenciada. Isso é muito bacana, que essa equipe tem essa qualidade, né, de todos nós estudantes que somos, mas cada um com o seu perfil. Então, cada um mostra de uma maneira diferente, é muito interessante. Então, a gente nunca pode falar, esse capítulo eu já estudei, eu já sei. Não, a gente sempre aprende, né? Muito legal. E uma coisa que eu acho muito interessante, né? É igual você colocou aí. Tudo isso foi feito um trabalho, né, muito grande pela espiritualidade sob o comando do nosso governador espiritual, Jesus. Então, lá os profetas, né, depois os precursores, até chegar o momento de Jesus e ele revelar, né, que surgiria aí o Consolador prometido, né? E interessante quando Moisés pega as leis civis e ele implanta essas leis civis, necessário foi naquela época porque o povo muito rebelde, né? Então Moisés, para ter esse controle, teve que ser rígido, né? E aí depois prepara esse terreno, né? Mostra Moisés a importância, né, principal de Moisés, que já surgiu lá com Abraão, é mostrar, né, o Deus único. Aí esse povo, né, o povo judeu, mostrando, né, para eles o Deus único, preparando todo essa vinda do Mestre Jesus. Aí vem Jesus mostrando, né, que nós temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior mandamento, que está inserido nos 10 mandamentos, aí no Decálogo, né? E aí Jesus vem, e também não vem, como ele disse, né, o tema de hoje, não veio destruir a lei, mas ele veio mostrar para a gente, e usando, né, a linguagem da época, muito interessante, assim como Sócrates também usou, né, lá a maêutica, ou seja, aquela linguagem não é de imposição, mas pegar aquilo que você já tem conhecimento e alimentar o seu conhecimento para que você reflita, né? Então, por isso Jesus falava em parábola, né? E aí como a gente está lá na faculdade, tem aquele professor que vai lá dar aquela aula e faz aqueles desenhos no quadro, a gente sai dali maravilhado, né? Quando é um bom professor. E outros que fala e se perde. Então, Jesus tem essa capacidade e fez isso. Então, mostrou, né, transformando a lei de Talião em amar o seu próximo e depois preparando para que viesse, né, o Consolador prometido. E aí vem o Consolador prometido e traz essas informações aí preciosíssimas, e como a gente já falou em aulas passadas, em estudos passados, trazendo para a gente, né,
começando pelo fenômeno, pela ciência, porque se começasse pela religião, talvez se perderiam. E importante, como eu já falei também na aula passada, que veio através dos espíritos, não de um personalizado, de uma pessoa, né? E aí prepara toda essa estrutura com ciência e a parte filosófica, a parte religiosa, né? Então, toda uma estrutura para que esse Consolador viesse demonstrar, através de todas essas informações que nós temos, que ele é o Consolador prometido. Porque o nome já é, né, o Consolador. Né? A doutrina espírita é isso, ela consola, ela te alimenta de informações que te dá aquela fé sólida. Né? Ela é a crença, mais entendimento e mais a prática da caridade, fé inabalável. Isso é muito interessante. Então, todo um preparo, olha só que interessante, né? Passo a passo, até chegar à situação que nós estamos e, com certeza, evoluindo cada vez mais. Né? Não, com certeza, João. É uma grande verdade o que você está trazendo. E eu lembrei do seguinte, né? Falando sobre a universalidade do ensino dos espíritos, né? Aquela coisa de virem de diversas fontes e tal. Isso o Kardec, por ter tido esse cuidado lá atrás, ele libera um grande espaço para a gente, porque ele cria uma base sólida para a qual a gente pode sempre voltar. Então, sempre que você receber algum tipo de comunicação espiritual, com algum tipo de instrução, você tem o Pentateuco Espírita, não é? Você tem 5 livros como base para você poder consultar, caso você tenha alguma dúvida em relação àquela mensagem, não é? Então, vamos supor que seja alguma instrução, né, que tenha semelhança com alguma matéria do Livro dos Espíritos, né? A gente tem ali o Livro dos Espíritos para poder consultar e ver se aquele espírito realmente está querendo nos auxiliar ou se ele está tentando enganar a gente, não é? Então, a gente ter ele ter feito esse esforço, que deve ter sido absurdo, né? Imagina o tanto de trabalho que ele não teve, inclusive deve ter sido mal compreendido por um montão de gente, porque ele tinha que concentrar muito do trabalho nele para ele poder organizar as coisas bonitinho, né? Esse esforço dele rende frutos até hoje, não só pela obra em si, mas porque ela nos ajuda a interpretar novas obras que venham a surgir, né? A gente sempre fala que lá, li um livro espírita, estou com dúvida, tira a dúvida com Allan Kardec, né? Vai lá no Allan Kardec buscar a resposta. Então, fico muito feliz do Kardec ter feito o que ele fez por nós, porque realmente nos ajuda pra caramba, né? Uma coisa que eu havia me esquecido, pessoal, mas ainda dá tempo, porque a gente ainda tem uma prece para fazer, né? Quem puder e quiser, naturalmente, colocar um copo d'água ao lado para poder ser fluidificado enquanto a gente está finalizando nossos estudos, é muito bem-vindo. Mas, gente, por mais que ainda sejam 20h52, eu acredito que não tenha tanto mais para a gente comentar. Tem, óbvio, tem muito assunto, né, dentro disso daqui, mas o que eu tinha para trazer para vocês eu realmente já esgotei praticamente. E ao longo Só do queria ano, acrescentar uma coisinha, Anderson, se você me permite, meus irmãos. Às vezes me dá assim um pouco de tristeza, né? É claro que logo eu recupero e até com a ajuda, né, da doutrina, né, a gente se consola, mas é que eu vejo que o decálogo em si ele está vilipendiado, né, nos nossos dias. Se você parar para pensar em tudo que você tem aí nos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, não roubar, não matarás, não cometerás adultério, não cobiçarás as coisas do próximo. Tudo que está dito ali se faz, e se faz muito, né? Então a gente sabe que é um planeta de expiações e provas e tudo, mas nós somos o espiritismo ainda é uma formiguinha, né? Perto desse oceano de coisas desagradáveis e tristes que acontecem no dia a dia, né? Então a gente fica preocupado, porque a gente vê que a maioria das pessoas, a humanidade, ainda vai ter muito que caminhar, né? É realmente, complicado isso.
Não, é complicado, Jorge. Mas assim, só trazendo um contraponto importante, né? E não olhando, porque realmente o dado que você trouxe, né, é inegável, mas assim, a gente olhando para a trajetória, né, da humanidade, a gente pode ver uma evolução ao longo dos últimos, vamos pegar, de 200 anos para cá, né, do ponto de vista social, né, de desenvolvimento humano, né, de desigualdade social, assim, miséria de maneira geral, realmente o mundo teve um salto para cima, né? É óbvio que isso está muito ligado à Revolução Industrial e tudo mais, mas o que eu quero dizer assim, ainda há esperança, né? Ainda Não, claro, esperança há, não tem dúvida. eu Agora, digo, se não houver esperança, também é complicado. Mas a gente quando eu estudou. olho para trás, até mesmo da época do Kardec para cá, eu sinto que assim, a humanidade já conseguiu melhorar em muita coisa. Os problemas que nos assolavam, eles talvez fiquem mais evidentes, porque a população planetária cresceu, né? Então, mais pessoas estão tendo oportunidade de encarnar, como a gente sabe, o planeta está lotado mesmo de encarnados. E, além disso, o fluxo de informação ele é muito mais fluido, né, hoje em dia. Né? Então, a gente recebe as más notícias, que infelizmente são as únicas que vendem, né? A gente as recebe com muito mais facilidade e com muita frequência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, realmente, ainda é um planeta de expiações e provas, tudo isso aí que você falou é verdade, mas, assim, inegavelmente, a gente está numa trajetória de ascensão. Né? Os dados... Há numa trajetória de ascensão, mas também a gente já comentou aqui, não me lembro qual de nós, ao longo da primeira temporada, né, vamos chamar assim, de que a velocidade de crescimento tecnológico é infinitamente superior à velocidade de crescimento sim, moral. com certeza. Né? Com O certeza. crescimento moral ainda está patinando muito, muito. É uma das provas, inclusive, que a gente é muito mais evoluído intelectualmente do que do ponto de vista moral, né? A gente se comporta como animais em muitos momentos, né? Mas usufrui de equipamentos geniais. E não só usufrui de equipamentos que foram criados por pessoas geniais, como muitos de nós operamos esses equipamentos de forma genial, né? De forma muito evoluída. Até a simples utilização do computador já exige da nossa inteligência. Né? Parece algo simples quando a gente se habitua, mas não é algo muito simples. Né? Então, o que eu quero dizer? Realmente tem uma disparidade, né? Isso é inegável. Mas, graças a Deus, a gente tem essa alavanca, não é? Com a doutrina espírita para poder mudar a nossa realidade, não é? E, se Deus quiser, conseguir contribuir um pouquinho para as outras pessoas. Anderson e Jorge, só um complemento aí. Se a gente for fazer uma análise, né, de como era na época dos cristãos, os cristãos eram queimados vivos, eram jogados, né, nas arenas para os leões, e o povo aplaudia. Né? E hoje, nós temos as atrocidades que acontecem ainda, espíritos ainda que estão tendo as últimas oportunidades, não conseguiram ainda desabrochar, né, esse amor do mestre neles. Mas hoje as pessoas já ficam indignadas, né? Porque hoje a gente também tem a tecnologia, então acontece uma coisa no mundo, a gente fica sabendo online, né? Então, naquela época não era, né? Mas a gente, pela história, a gente vê que era bem mais, assim, muito mais violência do que é hoje. Então, hoje a gente já fica indignado. Às vezes você vê coisas aí, né, vai estar vendo uma reportagem, você vê cada coisa que a maioria, né, grande parte da população fica indignada, cara. Então, as coisas são aos poucos, né? Eu sei que eu entendo, né, Jorge? Porque às vezes a gente fica achando muitas coisas acontecendo e o povo fica aí, né, muitos ainda mal intencionados. Mas eu penso assim, se cada um cuidar do seu quadrado, se a gente fizer a nossa parte, e a nossa parte, com certeza bem feita, ela vai contagiar quem está ao nosso redor. E assim vai formando uma rede, né, um efeito em cadeia, uma hora vai melhorar, cara. A gente vai chegar lá, assim como esses espíritos hoje que estão, né, na condição desses espíritos mais elevados, né, passaram por tudo isso. Né? A gente vê aí a história de Emmanuel, por exemplo. Né? Então é isso. Amém, João. Amém.
Estou na torcida aqui. Isso aí. Bom, gente, vamos virar agora Só- para... Pode Só falar. uma pequena dica de leitura, então, sobre isso. Eu li semana passada, porque, enfim, de estudo, porque eu precisei, mas eu adorei. São as cartas trocadas por Freud e do Pfister, que era um filósofo, um pastor. Pastor não, é um pastor protestante da época, Freud, ali em 1910, 1915, em que eles debatem a fé, mas sobre um mecanismo de comunidade, como a fé cristã, como a ideia do cristianismo, ela é fundada em questões gregárias, comunidade, ajuda, amparo, enfim, comunidades. E como a evolução tecnológica, isso engloba tudo, não só tecnológica de ferramenta, como tecnológica da forma de se relacionar, como ela caminha para um sentido contrário de individualismo. E como a melancolia ela cresce nesse afastamento de um dever ser cristão, de comunidade, de ajuda, de todos juntos, de todos caminharmos juntos, e de uma necessidade emergencial, individualista, que, enfim, querendo ou não, te dá alguns prazeres momentâneos. Enfim, e a tecnologia vem ao atendimento dessas nossas necessidades pontuais naquele momento, desconectado um pouco com essa ideia de comunidade, de todos crescermos em conjunto. É bem bacana. Enfim, umas 30, 40 páginas só, bem legal. Manda para a gente, por favor, Guilherme. Mando sim. Jorge, você vai falar alguma coisa aí? Não. Obrigado. Antes, falar em mandar aí um artigo, eu ainda não mandei aquele artigo dos grandes espíritos do Brasil, cara, que eu não consegui baixar ele em PDF para colocar no grupo. Se você conseguir, você faz favor para a gente, que é do Zeus Vanto. Eu não consegui. Tentei, não consegui, mas assim que eu conseguir, eu vou colocar no grupo. Beleza, eu vou dar uma procurada aqui, João. Bom, maravilha, pessoal. Vamos chegando então ao final da noite de estudos. Jorge, aproveitar que você já está desmutado aí, você faz a prece para a gente poder encerrar? Antes de mais nada, lembrando que na semana que vem, então, até recomendando uma pré-leitura, né? Nós teremos o capítulo 2, né? Meu reino não é desse mundo. Na semana que vem e na próxima. São 2 semanas seguidas com esse tema. Porque, na realidade, isso é uma questão, cada um tem o seu estilo, né? Eu costumo sempre trazer algumas coisas paralelas e acaba que eu não me atenho muito especificamente ao texto do capítulo, exatamente até para motivar que as pessoas leiam antecipadamente e tal. Mas então fica essa sugestão. Meu reino não é desse mundo. Bem, agradeço ao Anderson, em primeiro lugar, né, por esse esforço, pelo estudo, pela dedicação. Agradeço a todos os irmãos aqui pela presença e troca de energias positivas, pelas explicações que nos foram dadas. Agradeço à irmã Laura, seus colaboradores, por essa oportunidade e por estarmos bem nesses tempos difíceis, esses momentos que, como a gente vê pela caravana, muitos estão carentes, principalmente nesse momento de muito frio, né? Agradecemos a todos aqueles que contribuíram essa semana para mitigar esses sofrimentos alheios e nos lembramos sempre de que nós somos abençoados por estarmos aqui hoje na nossa casa, no nosso teto, com agasalho, com todas as benesses que a gente pode ter e que não nos esqueçamos daqueles que não têm essa mesma possibilidade. Não porque Jesus e Deus, Pai Maior, não seja justo, mas é que cada um tem a sua cruz a carregar, né? Pedimos então, nesse momento, que tenhamos uma semana também com saúde, acima de tudo, que a nossa imunidade seja garantida por essa água que
foi sugerida para ser fluidificada, que ela seja o medicamento que nós precisamos para o nosso corpo, para o nosso espírito. Enfim, continuemos aí na nossa caminhada, fazendo a nossa parte, como aquele passarinho, né, na floresta em chama. Todos nós conhecemos, mas é sempre bom lembrar, né? Como o João falou há pouco, quando perguntado se ele tinha esperança de apagar o incêndio da floresta carregando água apenas naquele pequeno bico, ele respondeu: estou fazendo a minha parte. Então é isso, meus irmãos. Graças a Deus, continuemos fazendo a nossa parte. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade do estudo e o prazer de estar com vocês, apesar que nós estamos longe, mas é bom ver assim, o Jorge, Guilherme, né? A gente sente essa vibração, é muito gostoso. E a gente tem eu tenho essa necessidade, porque eu fico isolado e eu e minha esposa, né? Então, poucos conversam com um amigo ou com os filhos, né? Mas aí a gente sente aquele conforto, mesmo nos momentos tristes, né? Que a gente passa, pelos problemas da vida. Eu estou com os familiares com Covid, um já recuperou, outros 2 ainda estão doentes. Então, isso tudo, o que nos fortalece, me fortalece com muita certeza, é a nossa doutrina, né? As orações, aí é igual você estava falando agora, quando a gente fica triste, a gente pega, faz uma leitura, aí sai daquela sintonia, entra outra melhor, né? Então, eu só quero agradecer de estar acompanhando vocês. Que vocês fiquem com Deus, uma ótima semana. Amém. Obrigado, meu irmão. Falou, meu irmão Aston. Um abraço para vocês, pessoal. Muito Um obrigado. abraço. Boa noite, Fiquem então, e todos bom com descanso. Deus. Até semana que vem. Até.